Agora a gente vai falar de economia, porque algumas gigantes do mercado pediram para que os Estados Unidos não tarifem os produtos brasileiros. Sobre esse assunto, a gente conversa com Vitor Irajá, analista de economia, que vem aqui para matar a saudade, nossa, de você aqui no 360. Irajá, quais são as principais marcas, né, que se manifestaram e por que a voz de grandes empresas fala alto lá nos Estados Unidos? Débora, muito boa tarde a você e a todos que acompanham a gente aqui no 360. É sempre um prazer dividir tela com você, participar do jornal. Pois é, Débora, esse pedido vem no âmbito daquelas investigações, né, tocadas pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o USTR, e no âmbito exatamente daquela audiência em que vários setores, várias pessoas, inclusive o senador Flávio Bolsonaro, foram ouvidos, né, para argumentar contra ou a favor a aplicação dessas tarifas sobretaxas de 25%. Algumas empresas norte-americanas, casos da Coca-Cola, do eBay e da Tesla, pediram aos Estados Unidos, ao USTR, que não tarifem os produtos brasileiros. As gigantes norte-americanas enviaram esses comentários ao escritório do representante comercial norte-americano, o USTR, como eu disse, abriu esse espaço para as manifestações mais diversas sobre essa proposta. E as empresas alegaram que um novo tarifaço poderia aumentar custos dentro dos Estados Unidos, afetando as cadeias de produção a curto prazo no país. A Coca-Cola, por exemplo, pediu a manutenção da isenção para aqueles insumos de laranja do Brasil. Lembra? Isso foi uma discussão bastante ostensiva sobre a exportação de suco de laranja lá para os Estados Unidos e, inclusive, a Coca-Cola defendeu uma exclusão ou um período de transição também para a taxação de insumos de limão, argumentando que sem os produtos importados do Brasil, a indústria teria que buscar novos fornecedores, que exigiria uma revalidação de uma série de procedimentos, né, caso, por exemplo, de revisões de segurança alimentar, teste de produtos, etc. Já a montadora de veículos Tesla, né, de Elon Musk, disse apoiar medidas, sim, que busquem a reindustrialização da economia norte-americana, como quer Donald Trump, mas sugeriu que os insumos brasileiros que são necessários para a produção industrial sejam excluídos da lista de produtos taxados. Todo mundo preocupado, evidentemente, com a sua cadeia de produção. E já o eBay, né, que é um dos maiores sites de comércio eletrônico do mundo, sugeriu que o USTR isente produtos de segunda mão, usados e seminovos de quaisquer tarifas impostas no âmbito dessa investigação da seção 301, sob a qual agora Donald Trump baseia a sua argumentação para aplicar ou uma nova taxa, né, ou USTR, né, na verdade, sugere a aplicação dessa nova sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros. O próprio setor privado norte-americano se manifestando novamente, Débora, contrário a essa taxação, temendo exatamente esse impacto nos negócios deles por lá. Só um comentário, Vitor Irajá, porque interessante está entre essas grandes marcas a Coca-Cola, porque a gente sabe que Donald Trump, ele é um assíduo consumidor de Diet Coke, né, da Coca Zero. E ele, inclusive, vamos lembrar, né, agora é um pedido da Coca-Cola para ele, mas ele já fez um pedido para a Coca-Cola, que ele tinha, porque ele toma Coca-Cola sem açúcar, né? E aí ele tinha pedido uma versão para os Estados Unidos ter uma versão com açúcar de cana, substituindo o xarope de milho rico em frutose. Ou seja, pediu uma mudança lá que foi atendido pela Coca-Cola, inclusive. Agora vamos ver, né? Uma mão lava a outra. Agora seria a hora de retribuir. Débora, eu volto com você daqui a pouco. Diga. Donald Trump que pede até para retirar cartão vermelho de jogador dos Estados Unidos na Copa do Mundo, né? Enfim. E deu certo, sempre tem dado certo. Eu te chamo daqui a pouco, que eu sei que você tem mais apuração para gente. Agora vamos mostrar uma fala importante, porque a CNN conversou sobre a audiência do tarifaço com o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa. Ele apontou que o que está acontecendo não é uma negociação entre Brasil e Estados Unidos, mas sim uma investigação unilateral por parte do governo norte-americano. Vamos ouvir. A gente precisa entender exatamente o que está acontecendo. Isso não é uma negociação entre o governo brasileiro e o governo argentino, o governo americano. Isso é uma investigação unilateral feita pelo governo americano, que começou o ano passado. Já houve uma sessão como essa que está vendo ontem e hoje, no ano passado.
todos os argumentos foram apresentados, técnicos, políticos, a favor dos produtos brasileiros pelo efeito no mercado americano. Tudo isso já foi feito ano passado e não foi levado em consideração. Então, como não há uma negociação, você sabe que alguns países europeus, por exemplo, nem mandaram representantes lá, porque eles sabem que isso é jogo de carta marcada. Por quê? Porque essa tarifa que vai entrar agora, no dia 15, ela substitui uma outra tarifa que foi julgada ilegal pela Suprema Corte Americana, baseada em lei que não poderia ser aplicada pelo Executivo. Importante essa fala de alguém respeitadíssimo, né? E quem está se manifestando, além dos setores, é a própria Câmara de Comércio para o Brasil nos Estados Unidos. Qual foi o posicionamento da AmCham, Vitor Irajá? Pois é, né, Débora? A AmCham foi convidada para essa audiência e nessa audiência a Câmara Americana de Comércio, a AmCham, chama a atenção para um ponto que muitas vezes passa despercebido, né? Quando a gente fala sobre tarifas de importação, como mencionava agora sobre essas manifestações da Coca-Cola, da Tesla, do eBay, a tendência é imaginar que a conta fica apenas com o país exportador, no caso o Brasil. Mas, na prática, quem também paga essa conta são as empresas e os consumidores norte-americanos que decidiram taxar esse parceiro comercial. E nessa audiência, a AmCham argumenta que a proposta de aplicar essa sobretaxa de 25%, né, sobre determinados produtos brasileiros deve levar custos para a indústria e impactar também os consumidores norte-americanos exatamente por esse incremento dos preços. A entidade, inclusive, representa cerca de 3.500 empresas, né, afirmou ainda por meio dessa nota que as taxas adicionais podem desviar o comércio em favor de concorrentes asiáticos, caso, por exemplo, da China, ampliar o déficit comercial dos Estados Unidos com esses países. Hoje a gente teve a publicação de dados da balança comercial norte-americana que foi bastante prejudicada, além de enfraquecer a influência econômica e comercial norte-americana aqui no Brasil, inclusive potencialmente fomentando uma aproximação com a própria China. Segundo a AmCham, o Brasil representa mais de 20% das importações norte-americanas em cerca de 40% daquelas categorias de produtos que podem ser atingidas por essa sobretaxa de 25%. E a gente fala sobre itens como madeira, papel, celulose, tabaco, alimentos processados, outros insumos que são utilizados pela indústria norte-americana. E de acordo com esse comunicado da AmCham, as importações norte-americanas daqui do Brasil são concentradas em insumos industriais, bens intermediários, componentes de máquinas, químicos, produtos de energia, metais, minerais, etc. O que significa que muitas empresas dos Estados Unidos dependem exatamente desses produtos brasileiros para manter as suas cadeias de produção funcionando de forma plena. E aí, se o custo da importação sobe por causa da tarifa, essa empresa norte-americana eventualmente tem três alternativas: ou absorve o custo, reduz margem de lucro, ou repassa esse aumento ao consumidor, causando inflação, ou busca outro fornecedor que muitas vezes ou é mais caro, ou sequer existe, né, um fornecedor a depender exatamente de qual produto seria esse, de quantidade suficiente desses insumos ou produtos para os Estados Unidos. E é justamente por isso que a AmCham defendeu uma solução negociada, né, o que dialoga bastante, inclusive, com isso que nos trazia o embaixador Rubens Barbosa, de que, na verdade, seria uma decisão política, não econômica. E a preocupação não é apenas com os exportadores brasileiros, mas sim com a própria competitividade da indústria norte-americana, porque em alguns segmentos o Brasil ocupa uma posição tão relevante lá no mercado norte-americano que substituir o fornecimento de forma rápida pode ser bastante difícil, o que abriria, inclusive, espaço para concorrentes de outros países, caso, por exemplo, da China. Muito bem, obrigada, Vitor Irajá, por estar conosco nesta terça-feira. Excelente trabalho para você. Pra gente.